Bom dia, sejam bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Meu nome é Felipe Salgado, sou editor do site Petróleo Hoje. Estou aqui para mediar o webinar de hoje, uma parceria entre a Brasil Energia e a Consol. O webinar vai tratar de uma ferramenta de modelagem da Consol, que é utilizada para escoamento em meios porosos e que possui múltiplas aplicações em diversos segmentos industriais, como as indústrias de energia, farmacêutica, biomédica, até alimentícia. Você pode utilizar a caixinha de perguntas para tirar as suas dúvidas. Ao final da apresentação, todas as suas dúvidas serão respondidas. O apresentador será Luiz Pereira, engenheiro de aplicação e vendas da Consol no Brasil desde 2013. Luiz é graduado em mestre em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele possui experiência profissional no setor de energia elétrica. Luiz, seja bem-vindo. A partir de agora, passo a palavra a você. Olá, Felipe. Agradeço pela introdução. Bom dia a todos que participam conosco desse seminário online sobre modelagem de escoamentos em meios porosos no Consol Multiphysics. Na apresentação de hoje, nós faremos uma rápida introdução ao software Consol Multiphysics, para aqueles que ainda não conhecem a ferramenta, e então falaremos sobre o que são os meios porosos e como modelar escoamento nesse tipo de meio. Para exemplificar, teremos também uma demonstração online de modelagem de um escoamento em meio livre e em meio poroso, no qual ilustraremos o efeito do arrasto de Forchheimer sobre o perfil de velocidades. Por fim, mostraremos como a modelagem de outros fenômenos pode ser acoplada ao escoamento em meios porosos para resolver problemas multifísicos. Bem, o Consol Multiphysics é uma plataforma de simulação integrada e muito flexível. Nele é possível desenvolver um trabalho de modelagem e simulação do início ao fim. Em um único ambiente, você tem à disposição ferramentas para modelagem geométrica, para configuração das equações e condições de contorno, para geração de malha, para solução do modelo e para a realização da extração de resultados na fase de pós-processamento. Problemas de diferentes áreas, como escoamento de fluidos, eletromagnetismo, transferência de calor, mecânica estrutural, química e acústica podem ser resolvidos. O software disponibiliza várias interfaces físicas, que na verdade são conjuntos de equações e condições de contorno pré-definidos, as quais tornam a modelagem intuitiva e eficiente. Havendo necessidade de resolver equações diferentes daquelas disponibilizadas pelas interfaces físicas já pré-definidas, o usuário pode definir suas próprias equações para que o software resolva. Isso é feito através de interface gráfica, sem necessidade de uso de scripts ou de programação. O Consol também conta com ferramentas para resolver problemas de otimização e recursos que permitem uma forte integração com os principais softwares CAD do mercado e uma comunicação de duas vias com o MATLAB e o Excel. O ponto forte da ferramenta, do software, é a possibilidade que ele proporciona ao usuário de combinar interfaces físicas de diferentes áreas e equações definidas pelo usuário para modelar problemas multifísicos. Os modelos podem envolver qualquer número de interfaces físicas e equações para representar fenômenos físicos da forma mais real possível. É possível, por exemplo, acoplar escoamento em meios porosos com transporte de espécies químicas e campos elétricos para simular a migração elétrica de espécies dentro de um meio poroso. Um grande diferencial do Consol é que ele permite transformar modelos em aplicativos de simulação, com uma interface de usuário especializada e simplificada, para que leigos também possam usufruir de modelos complexos para realizar seus experimentos virtuais. O Consol Multiphysics é o nosso principal produto, então ele vem com recursos básicos para simulações das diferentes áreas que mencionei no slide anterior. Mas esses recursos podem ser estendidos através de módulos de diferentes áreas. Essencialmente, os módulos contêm interfaces físicas para aplicações específicas, bem como recursos que podem vir a ajustar a malha e configurações de solver para certos tipos de problemas, além de alguns tipos de gráficos especializados para o pós-processamento de certas aplicações. Já os módulos multipropósito e de interface acrescentam recursos que facilitam a criação e solução de modelos de todas as áreas.
Também temos dois produtos complementares, o Console Compiler e o Console Server, que se destinam à distribuição dos aplicativos de simulação criados no Console Multiphysics. Os recursos do software sobre os quais falaremos mais adiante, para modelagem de escoamento em meios porosos, estão disponíveis especialmente no Porous Media Flow Module e no Subsurface Flow Module e também no CFD Module. Mas é possível encontrar algum desses recursos também nos demais módulos circulados em vermelhos nesse slide. Bem, encontramos meios porosos em todo lugar. Então, eles estão em todo tipo de ser vivo, desde aí dos nossos corpos até nos alimentos que comemos. É possível encontrar meios porosos em cada canto de nossa casa, seja na esponja de lavar louça, nos filtros, ou até mesmo nas paredes ou no telhado. Vestimos meios porosos, e os utilizamos até mesmo enquanto usamos aí a internet ou falamos de um smartphone. Enfim, não interessa quando, onde e nem como, você encontra meios porosos em tudo. Sejam aqueles meios porosos fabricados pelo homem, usando tecnologia moderna, ou aqueles outros originados pela natureza há milhões de anos. Sob a perspectiva microscópica, os meios porosos são sistemas multifásicos. Há uma fase sólida, a matriz porosa, e uma fase fluida, representada aí por um fluido com uma ou mais fases. Na escala microscópica, a estrutura da matriz porosa é visível e o escoamento de fluidos através dela pode ser modelado explicitamente. Já sob a ótica macroscópica, os meios porosos possuem propriedades homogeneizadas em relação ao volume do meio. E, como a estrutura não é visível, ela é caracterizada por propriedades efetivas. Então, como simular meios porosos? Considerando uma matriz porosa rígida e imóvel, os seguintes passos podem ser usados para modelar um escoamento em escala microscópica. Então, inicialmente, importe a geometria da matriz porosa. Normalmente, para esse tipo de abordagem, se utiliza geometrias obtidas por algum tipo de sistema de escaneamento de amostras. Então, essa imagem gerada pode ser a partir de algum software CAD, então importada para o console, ou, nos casos bidimensionais, uma imagem pode ser convertida em uma geometria dentro do próprio console, como mostrado na postagem desse blog, How to Use an Add-in to Convert Images to Geometric Models. O texto desse blog, ele fala da conversão da imagem de um perfil de viga em uma geometria para simulação estrutural, mas o procedimento é o mesmo para gerar geometrias a partir de imagens para qualquer tipo de aplicação. Uma vez criada a geometria, basta configurar a física de escoamento. Na maioria das vezes, emprega-se a equação de Navier-Stokes ou simplesmente a equação de Stokes, caso o número de Reynolds seja inferior ou igual a 1. Depois, uma malha fina o suficiente precisa ser usada para discretizar com boa resolução todos os poros ocupados pelo fluido. Por fim, resolve-se o modelo. Essa abordagem ela funciona bem para simulações em escala bastante pequenas, pois o custo computacional é muito elevado para rodar simulações assim, em função do elevado número de elementos necessário para resolver o problema. Além disso, manipular geometrias tridimensionais geradas por escaneamento e discretizá-las pode ser bastante trabalhoso e pesado computacionalmente. Posto isso, uma abordagem mais eficiente é necessária para simulações macroscópicas. E a homogeneização é a solução nesses casos, pois ela dispensa a necessidade de se trabalhar com geometrias complexas e permite que malhas mais grosseiras sejam usadas para resolver problemas com grandes escalas dimensionais, sem deixar de considerar os efeitos físicos que acontecem na escala dos poros. Nesse tipo de abordagem, o meio poroso é caracterizado pelas propriedades efetivas de porosidade e permeabilidade. Essas podem ser obtidas por meio de experimentos ou simulações computacionais em escala microscópica, como mostrado nesta outra postagem do nosso blog, chamada Computing Porosity and Permeability in Porous Media with the Submodel. O texto mostra o passo a passo para você extrair as características de uma matriz porosa a partir de uma simulação em escala micro, como a do slide anterior. No Console Multiphysics, você encontra ferramentas para modelar o escoamento, ou, em outras palavras, a convecção em meios porosos, tanto através da abordagem em escala microscópica, quanto através da escala macroscópica. Há duas interfaces físicas que normalmente são usadas para modelagem de escoamentos na escala micro. Uma delas é chamada Creeping Flow, que resolve escoamentos de Stokes, e a interface Laminar Flow,
que é adequada para escoamentos mais velozes, contudo ainda no regime laminar. O CFD Module, ele disponibiliza também opções para modelagem de escoamentos turbulentos que também podem ser empregadas na simulação de escoamento em escala micro em meios porosos, se o usuário achar apropriado em alguma situação. Já para os escoamentos porosos modelados na escala macro, existem interfaces físicas específicas para a simulação de escoamentos monofásicos e multifásicos. Além disso, há uma interface física especializada chamada Free and Porous Media Flow, que facilita a criação de modelos que possuem escoamentos livres e em meios porosos. Mas qual a razão, então, de existir essa variedade de interfaces físicas, ou seja, de modelos, para a modelagem de escoamentos em meios porosos na escala macro? Uma olhada nas equações que são implementadas em cada interface ajuda nessa compreensão. Todas as formulações para modelagem de escoamento em meio poroso na escala macro se baseiam na equação da continuidade. Então, não importa se o modelo representa escoamento monofásico ou multifásico. Nos modelos mais simples, a lei de Darcy é utilizada para relacionar a velocidade com o gradiente de pressão. Trata-se de uma relação linear que é resolvida facilmente pelo software. Já nos modelos mais avançados, como no caso da equação de Brinkmann, termos adicionais aparecem na equação, como pode ser visto no próprio slide. Note que, nesse caso, a velocidade do escoamento não depende apenas do gradiente de pressão, um termo convectivo, que representa a inércia do fluido, as tensões viscosas desse cisalhamento e o arrasto de Forchheimer também são levados em consideração. Graficamente, é mais fácil compreender o que significam essas diferenças entre as formulações. Então, aqui nesse slide, é possível visualizar gráficos do campo de velocidade para o mesmo escoamento modelado através de diferentes formulações. Então, o primeiro gráfico, mais acima, ele ilustra o campo de velocidades originado pela lei de Darcy, a abordagem que pode ser considerada aí a mais corriqueira e tradicional. A cor vermelha ilustra a alta velocidade e a azul escuro representa baixas velocidades. Note que não há gradientes de velocidade próximos às paredes. A velocidade no meio da seção transversal é basicamente a mesma que a junto às paredes. Isso é diferente do que é ilustrado no segundo gráfico, onde a modelagem é feita através da equação de Brinkmann, porém sem considerar o termo convectivo e o arrasto de Forchheimer. Esse é um resultado mais de acordo com o que a gente espera, uma vez que ele captura bem os gradientes próximos às paredes. Então, isso pode ser fundamental em modelos onde há meios porosos em canais estreitos. Contudo, note que, ainda assim que o fluido passa da seção mais estreita para a seção maior, o perfil de velocidade se modifica abruptamente, como acontece também no primeiro resultado. Isso ocorre porque o termo convectivo foi ignorado nesses dois modelos. Então, a inércia do fluido não é levada em conta, e isso pode ser um problema em escoamentos mais velozes. Já o terceiro resultado, ele ilustra o que ocorre quando o termo convectivo é considerado. Perceba que agora o perfil de velocidade se parece mais com o de um escoamento em meio livre, pois há uma tendência de formar uma espécie de jato, devido à inércia do fluido. Contudo, à medida que o escoamento vai se tornando mais turbulento, efeitos não lineares tendem a surgir. E eles tendem a fazer com que o escoamento se espalhe mais rapidamente, fazendo com que a mudança de perfil de velocidade na transição de seções seja mais como o do último gráfico, que ilustra a solução da equação de Brinkmann com todos os termos, inclusive com a correção de Forchheimer para os efeitos não lineares da turbulência. Então, a lei de Darcy, ela é utilizada nas situações em que os efeitos de turbulência, os efeitos da inércia e da viscosidade junto às paredes pode ser desprezado. Essa situação normalmente ocorre em escoamentos lentos, em meios porosos saturados, no caso aqui, e o fluido pode ser compressível ou incompressível e sua viscosidade também pode variar. No console, a formulação da lei de Darcy permite especificar condições de contorno baseadas na pressão, na carga e na altura hidráulica, o que facilita também o emprego aí em problemas na área de geofísica. A permeabilidade dos meios pode ser anisotrópica, o que permite a modelagem de meios porosos produzidos artificialmente com o intuito de ter essa característica, como acontece em alguns filtros, ou então pode-se especificar essa permeabilidade através do tamanho médio de partículas, como, por exemplo, através do modelo de Kinsey-Karman, para modelar meios porosos formados por sedimentos ou então leitos recheados. Mesmo a lei de Darcy não capturando os efeitos viscosos das paredes e os efeitos inerciais,
ainda assim é possível agregar ao modelo algumas correções que fazem com que o escoamento passe a ser chamado de não darciano, né, e possa então ser usado em situações em que o número de Reynolds é maior que 10, né, que é o range específico aí de aplicação da lei de Darcy. O modelo de Ergun, por exemplo, né, é uma extensão do modelo de Kaunzi-Karman, que ele relaciona a permeabilidade baseada no diâmetro das partículas com o quadrado da velocidade do escoamento. Já o arrasto de Forchheimer ele tem essa mesma função, porém uma aplicabilidade mais geral. Né? Ele não é relacionado a um tamanho médio de partícula para descrever a relação não linear entre velocidade e gradiente de pressão. E para escoamentos, onde o número de Reynolds é maior que 1000, né, a relação de Burke-Plummer pode ser usada caso pretenda-se utilizar em um modelo com base em tamanho de partículas que formam o meio poroso. Né? Já o arrasto de Forchheimer ele cobre, né, todo o range aí de número de Reynolds. Por sua vez, né, a gente tem também a possibilidade de utilizar o efeito de Klinkenberg, né, que é algo importante que acontece no escoamento de gases quando o caminho livre médio das moléculas é da ordem do tamanho dos poros. Né? Nessa situação, é mais frequente que as moléculas do gás colidam com as paredes dos poros do que entre elas mesmas, e nesse caso a permeabilidade passa a depender então da pressão absoluta do gás. Mas isso, né, só é aplicável para números de Knudsen aí da ordem de 0,001 e 0,1, situação que pode ocorrer em alguns reservatórios de gás natural, dependendo do tipo de rocha existente. Em um escoamento, né, em meios porosos, tanto o fluido contido no meio poroso quanto a própria matriz porosa podem sofrer deformações, que, por sua vez, alteram a quantidade de fluido armazenado nos poros em relação a um determinado volume fixo do meio poroso. Essa alteração da quantidade de fluido armazenado em função da deformação é conhecida como armazenamento. Trata-se de uma relação das variações da porosidade da matriz e da densidade do fluido em relação ao tempo. Essa relação é que torna possível acoplar escoamento em meio poroso com deformações estruturais em meios porosos através do que a gente chama de poroelasticidade. O CONSOL, por padrão, emprega armazenamento linearizado quando ele é incluído no modelo, mas se o usuário preferir, ele pode definir, né, a sua própria função de armazenamento, né, que ele tenha em mente. Em muitas situações, né, os meios porosos que precisam ser modelados, eles não são inteiriços, né? Então, ou seja, eles podem conter uma ou mais fraturas que alteram o comportamento do escoamento de forma significativa. Quando as fraturas são muitas e há interesse nos resultados em escala macro muito maiores do que as maiores dimensões das fraturas, pode-se simplesmente homogeneizar as propriedades do meio, considerando as fraturas como parte dele. Por outro lado, se os tamanhos das fraturas possuem dimensões não desprezíveis em relação ao domínio que se está modelando, pode ser mais adequado modelá-los explicitamente, né, que são as fraturas discretas, que a gente chama. Via de regra, isso pode ser feito de duas formas. Né? Você pode criar um domínio para representar uma fratura, por exemplo, em um volume, no caso 3D, e atribuir a esse volume, esse domínio, as propriedades de porosidade e permeabilidade da fratura. Ou, né, se a fratura for bastante fina em relação ao volume, pode-se representá-la apenas como uma área e resolver o escoamento de Darcy em uma casca, como é feito nesse exemplo da figura que ilustra o escoamento através de uma trinca em um filtro de cerâmica. No CONSOL, há uma condição de contorno e uma interface física que permitem adotar esse tipo de abordagem e economizar recursos computacionais, uma vez que não há necessidade de se gerar pequenos elementos para discretizar a espessura da fratura ou de uma camada fina de meio poroso. Nas situações onde o cisalhamento viscoso junto às paredes é importante ou as velocidades de escoamento são grandes, a equação de Brinkmann é a ferramenta a ser empregada. Outra situação, né, a que esse modelo se adequa com facilidade é a transição de um escoamento livre para um escoamento em meio poroso e vice-versa, né, uma vez que a equação de Brinkmann, na verdade, é uma modificação da equação de Navier-Stokes. Inclusive, né, modelos de turbulência algébrico podem ser usados para modelar a turbulência no meio livre e dentro do meio poroso. Na figura desse slide, é possível ver um reator químico no qual um reagente é injetado pela parte de cima em um escoamento livre principal. Na sequência, o escoamento entra em um meio poroso catalítico, onde as reações químicas se desenvolvem, e depois os produtos da reação deixam o meio poroso e seguem em um escoamento livre. Essa é uma aplicação que justifica o uso da equação de Brinkmann tanto pela existência de escoamento em meio livre e meio poroso,
quanto pela necessidade de se representar adequadamente os efeitos da inércia do fluido que entra no meio poroso, bem como o cisalhamento viscoso junto às paredes. Quando é preciso modelar o escoamento de mais de uma fase de fluido no meio poroso, deve-se recorrer a modelos que trabalham com saturação variável. Um exemplo de aplicação são os escoamentos induzidos pela capilaridade. A figura mostra o que ocorre ao longo do tempo quando a extremidade de uma tira seca de papel toca a água. Da esquerda para a direita, então, conforme o tempo evolui, as forças capilares fazem com que a água suba pelo papel, ocupando os poros antes preenchidos com ar, até que o sistema entre em equilíbrio com a força gravitacional. A modelagem de escoamentos com mais de uma fase, como esse, se dá através do conceito de permeabilidade relativa. Então, existe uma indicação de como a permeabilidade de uma fase muda em função da saturação dos poros com as outras fases. Então, conforme os fluidos se movimentam pela matriz porosa, a permeabilidade vai se alterando para cada fase. O resultado disso são modelos matemáticos fortemente não lineares. E no console, são duas as principais interfaces físicas para resolver esse tipo de escoamento: a Richards Equation e a Multiphase Flow in Porous Medium. A interface Richards Equation, ela usa uma única equação para capturar o movimento lento de um fluido através de um meio parcialmente saturado. Ela se apoia na hipótese de que a fase não molhante está em uma pressão constante o tempo todo. Ou seja, as pressões da fase não molhante se equilibram tão rapidamente que não existe gradiente de pressão nessa fase. Sendo assim, a velocidade de Darcy pode ser resolvida apenas na fase molhante. Normalmente, essa interface é empregada para modelar a interação entre água e ar em meios porosos parcialmente saturados, onde o ar é considerado a pressão atmosférica. Essa formulação tem muitas aplicações na modelagem de lençóis freáticos ou de regiões próximas a cursos d'água. Ao se usar essa abordagem, tem que ter em mente que qualquer pressão inferior à atmosférica aparecendo no sistema é traduzida em uma região de insaturação no meio poroso. Por isso, ela pode não ser adequada para modelar situações onde há sucção de fluido, como, por exemplo, em poços de extração por bombeamento, pois pressões abaixo da atmosféricas podem surgir em função do bombeamento, resultando aí em saturações parciais e campos de velocidades que não ocorrem na realidade. A interface Multiphase Flow in Porous Media não sofre dessa limitação, uma vez que o escoamento de todas as fases é de fato resolvido. Qualquer número de fases pode ser modelado com essa abordagem. E além da possibilidade de o próprio usuário definir expressões para as pressões capilares e permeabilidades relativas, o software traz relações pré-definidas, como por exemplo a de Van Genutin e a de Brooks e Corey, que podem facilitar a tarefa de definir o modelo de capilaridade e de permeabilidades relativas. Essa formulação, utilizada para essa interface, possui recursos para modelar com precisão a descontinuidade de pressões capilares entre diferentes meios porosos. Nesses casos, em que há diferentes meios porosos com diferentes pressões capilares, existe uma descontinuidade no campo de pressões e uma das fases flui de um meio poroso para o outro apenas sob determinadas condições de pressão. Esse efeito ele é ilustrado em um de nossos tutoriais, um tutorial que trata sobre escoamento multifásico através de uma lente porosa de baixa permeabilidade, que pode ser visto nessa figura. O escoamento de uma das fases, induzido pela gravidade, ele inicia na parte superior, por um meio poroso, e ele vai ocorrendo até que determinada condição de pressão seja atingida sobre o meio poroso menos permeável, inserido dentro do primeiro meio poroso, no caso aí a lente. E então, só depois que essa condição de pressão é atingida, é que o fluido passa através da lente. Então, basicamente é assim, o fluido entra, ele vai escoando por cima da lente porosa de menor permeabilidade, até que um certo nível de gradiente, um nível de pressão surja na superfície superior, de modo então que o fluido passe a penetrar também nessa lente de menor permeabilidade. Esse é um efeito que ocorre justamente em função de existir uma diferença de pressão capilar aí entre os dois meios porosos, entre a lente e o restante.
O escoamento multifásico e meio poroso também é possível de ser resolvido na escala micro, né? Para isso, utiliza-se interfaces físicas do tipo Level Set ou Phase Field, que tem no console, as quais rastreiam a interface entre dois ou mais fluidos com bastante detalhes. Os efeitos da capilaridade e da tensão superficial são levados em conta automaticamente nesse tipo de abordagem, porém, estes são modelos bastante pesados porque exigem malhas muito finas e são muito não lineares. Na animação desse slide é possível você ver a interação entre fases e o meio poroso, né? Repare que pequenas porções de líquido, retratado em vermelho, ficam retidas na matriz porosa conforme a fase gasosa avança pela matriz. Esse tipo de simulação ele pode ser usado, por exemplo, para extrair ou calibrar modelos de retenção, capilaridade e permeabilidade relativa que podem ser aplicados, então, em modelagens na escala macro. Para ilustrar o fluxo de modelagem no console Multiphysics e o emprego de simulação de meios porosos em escala macro, né, a gente vai criar aqui uma demonstração baseada num modelo que simula, né, o escoamento de água em um canal que possui um meio poroso em sua adjacência. Né? Então, a gente vai fazer uma modelagem em 2D, e o canal, como vocês podem observar nas dimensões da figura, consistirá aí de apenas 8 milímetros de comprimento por 1 milímetro de largura, né? Com um meio poroso de 6 milímetros de comprimento e também 1 milímetro de largura logo ao seu lado direito. A água, né, vai entrar pelo contorno inferior do canal, a 2 centímetros por segundo de velocidade, e sairá pela parte superior do canal para a pressão atmosférica, isto é, a pressão manométrica igual a zero. A matriz porosa possuirá a porosidade de 0,4 e a permeabilidade de 1 vezes 10 na menos 7 metros quadrados. Nós vamos resolver esses modelos duas vezes, né? Inicialmente, a gente vai resolvê-lo sem considerar o arrasto de Forchheimer e depois, né, faremos a consideração desse arrasto para, então, compararmos os perfis de velocidade na seção transversal central da geometria. Ok? Então, vamos lá. Vamos para o console Multiphysics. Uma vez que vocês abrirem o software, a janela que os usuários enxergam é essa que vocês estão vendo na tela, né? Existem duas opções para o usuário. Você pode começar com um modelo em branco, onde você vai definir tudo a partir do zero, ou você pode usar esse chamado Model Wizard. Ele é uma espécie de guia que vai ajudar o usuário a criar o seu modelo. Então, clicamos aqui no Model Wizard, ele faz uma primeira pergunta, né? Qual é a dimensão espacial do nosso problema? Então, note que o console pode ser usado para resolver problemas em diversas dimensões espaciais, desde 3D, 2D, ou então se aproveitar de simetria axial, ou até mesmo problemas 0D. Essa é a montagem inicial do problema. Então, a gente pode começar com um problema 2D, como é o nosso caso, mas lá na frente, se a gente quiser, podemos construir partes do nosso modelo em 3D ou convertê-lo para um modelo 3D e assim por diante. A próxima pergunta que o guia nos faz, aqui o Wizard, é quais são as físicas envolvidas nesse modelo. Então, basicamente, a parte de escoamento em meios porosos, ela está dentro, as interfaces estão dentro desse grupo chamado Fluid Flow, especificamente aqui em Porous Media and Subsurface Flow. Então, aqui a gente tem as equações de Brinkmann, que eu comentei, Darcy, né? As equações para modelar escoamento em cascas finas ou fraturas, as equações de Richard para escoamento em meio poroso saturado, Multiphase Flow também para escoamento em meio poroso saturado, Two-Phase Flow Darcy Law, que é uma abordagem especial aqui para escoamento bifásico em subsolo. A opção de modelar escoamento livre e em meio poroso e a opção de transporte de fases, né, em meios porosos, que permite aí você modelar uma quantidade indefinida de fases dentro do meio poroso. Então, para esse exemplo, eu vou iniciar aqui com o Free and Porous Media Flow, tá? Que é a interface justamente que serve para modelar o escoamento livre e em meio poroso. Note, né, que a gente resolve os campos de velocidade, então U é um campo vetorial, eu tenho aqui U, V e W, sendo a velocidade em X, em Y e em Z, e o campo de pressões. Tá? Então, são 4 variáveis aqui que a gente resolve para esse tipo de interface física. Clico então aqui em estudo para escolher que tipo de estudo eu quero realizar. Né? Para essa interface física, a gente tem a opção de realizar um estudo estacionário, ou seja, regime permanente, ou então um estudo transiente, ou seja, ao longo do tempo. Para esse exemplo, nós vamos trabalhar com um estudo estacionário. Então, clicamos aqui em Done, e agora, né, o console
com base nas respostas que a gente deu para o Wizard, ele vai criar um esqueleto do nosso modelo, né? Então, aqui a gente tem agora, de fato, a janela, né, o ambiente de trabalho, né, no Console Multiphysics, onde a gente vai criar o nosso modelo. A principal janela é essa chamada Model Builder, né, onde a gente tem uma estrutura em forma de árvore aqui que descreve toda a nossa modelagem. Então, tudo que é importante do nosso modelo está descrito nessa árvore, desde parâmetros gerais, né, definição de geometria, materiais, configurações da física, malha, configurações de estudo e os resultados do pós-processamento depois também ficarão aqui. Essa é uma janela principal, onde você seleciona cada item e aqui do lado você tem a configuração para cada item ou nó da árvore do modelo específico. Então, se eu quero alterar as configurações desse item, da árvore do modelo, basta eu vir aqui e alterar esses pontos. Então, a modelagem se dá basicamente inserindo novos nós na árvore do modelo, ou retirando outros, se você quiser, e alterando as propriedades de cada nó e as configurações aqui na janela Settings. A janela gráfica aqui do lado serve para interagir com o modelo, né? E esse conjunto de abas, chamado de Ribbon, né? Ele tem as etapas que a gente tem para criar o nosso modelo e as ferramentas para cada etapa. As ferramentas estão tanto disponíveis aqui, quanto para aqueles que quiserem também acessar, clicando com o botão direito diretamente na árvore do modelo, né? Por exemplo, se eu quiser criar uma geometria, posso criar clicando em quadrado, square aqui, ou simplesmente clico com o botão direito em geometria e o mesmo square também está disponível aqui, ok? Para a criação desse modelo, né, vamos começar editando alguns parâmetros globais. Então, venho aqui em parâmetros, né, eu posso digitar aqui uma tabela de parâmetros, porém, para poupar tempo, eu já deixei salva, né, em um arquivo de texto os parâmetros para esse modelo. Então, eu vou colocar aqui abrir, né? Então, foi definido um parâmetro chamado V0, que é a velocidade de entrada da água no nosso sistema, né? Então, velocidade de entrada, eu posso colocar aqui uma descrição. Note que a gente atribui unidades aqui entre colchetes, né? O console interpreta essas unidades, ele faz os cálculos usando o sistema SI, mas a gente pode conversar com o software ou extrair resultados em diversos sistemas de unidade. Eu defini aqui a porosidade da nossa matriz porosa, 0,4, né? O coeficiente de arrasto aqui, coeficiente de fricção de Forchheimer, né? Então aqui ele é uma expressão, então um parâmetro pode ser uma expressão também, note que ele usa aqui a porosidade, né? Eu defini um parâmetro auxiliar chamado FS, que é para o chaveamento do arrasto de Forchheimer. A gente vai usar esse parâmetro variando de 0 ou 1 para incluir ou não o arrasto de Forchheimer no nosso modelo, como vocês vão ver mais adiante. E nós temos aqui um parâmetro que eu chamei de KP, né, que é a nossa permeabilidade do meio poroso. Okay? Então, definidos os parâmetros, o próximo passo é a criação de geometria. Tá? A criação de geometria pode ser feita através aqui das operações em geometrias primitivas que você pode criar no software, né? Ou você pode importar uma geometria ou inserir a sequência de uma geometria já criada em outro arquivo do console. Né? Para poupar aqui o trabalho, eu vou aproveitar a geometria, né, que eu já deixei prontinha aqui. Mas a gente pode ver como ela é criada. Né? Então, basicamente, essa geometria, né, eu vou apertar aqui Build All para ela ser construída, mas ela foi criada da seguinte forma. Eu inseri um retângulo na árvore do modelo, esse primeiro aqui, né, com largura de 1 milímetro, altura 6, né, e um posicionamento de 0 e menos 3 em Y, perfeito? Então, é esse cantinho inferior. Depois, criei outro retângulo, né, maior, para representar o canal, com altura de 8 milímetros, largura de 1, né, e o posicionamento do canto em menos 1 e menos 4. Feito isso, eu tenho, então, a minha geometria concluída. O que eu preciso fazer agora? Bem, eu preciso atribuir materiais. Então, notem que a sequência que eu vou criando o modelo é a mesma sequência representada pelo Ribbon, né? Então, a partir de definições, geometria, agora vem para materiais, e aqui também representado na nossa árvore do modelo. Então, eu venho em materiais, vou colocar aqui a opção Blank Material, para eu criar um material em branco. Né? Se eu quisesse usar um material da biblioteca, de materiais do console, clicaria em Add Material. Nesse caso, a gente vai usar Blank Material, material em branco. Ele já está me pedindo aqui qual é a densidade e a viscosidade dinâmica do material que eu estou aplicando a todos os meus domínios do modelo. Né? Então, aqui a gente vai entrar com as propriedades da água. Então, 1000 kg por metro cúbico de densidade e 1 vezes 10 na menos 3 pascais por segundo de viscosidade dinâmica. Ok? Próximos passos, então,
né, seguindo aqui as etapas, é a configuração da física. Né? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui a física, né? A gente consegue ver no console que essa física está sendo resolvida em todos os domínios. A equação que está sendo resolvida aqui é a equação de Navier-Stokes, basicamente. Né? Mas eu vou ter um meio poroso aqui nessa região que eu estou mostrando em verde. Então, como é que eu considero esse meio poroso? Né? Eu faço o seguinte, eu clico em domínios, Fluid and Matrix Properties, né, uma condição de domínio, e aplico aonde vai ser o meu meio poroso. Então, agora, o que eu tenho? Então, eu tenho propriedades de fluido, né, ou seja, a equação de Navier-Stokes sendo resolvida aqui no canal. E aqui, na parte da matriz, né, porosa, eu tenho as equações aqui de Brinkmann, a equação de Brinkmann. Eu preciso agora atribuir da onde vêm as propriedades dessa matriz. Então, o fluido, ele está pegando o material que é aplicado no domínio. Né? Perfeito. Então, vai pegar as propriedades da água. Aqui, agora, eu preciso aplicar propriedades da matriz porosa. Para isso, eu vou criar um material global, então, em branco. Vem aqui, clico direito, blank material, material em branco. Esse primeiro material 1, vou chamar aqui de água. E esse outro material aqui vai ser a nossa matriz porosa. Né? E o que eu vou fazer? Nesse nó da matriz porosa, eu vou dizer que eu vou usar a propriedade aqui, matriz porosa, do material matriz poroso. Então, ele vai buscar lá naquele material global, ou seja, um material que não está atribuído a nenhum lugar do meu modelo. Né? Ele é um material global, não tem vínculo com o domínio. Ele vai buscar as propriedades de porosidade e permeabilidade. E aqui, né, basta eu recapitular, eu tenho aqui EPSP, que é a nossa porosidade, e KP, que é a nossa permeabilidade. Então, vou chamar aqui EPSP, K, underline, P, para permeabilidade do meio poroso. Certo? Qual é o modelo de permeabilidade que eu quero utilizar? Né, então, eu posso colocar aqui um modelo não darciniano, que é o que eu vou optar, não darciano. Né, vou usar aqui, posso escolher entre o arrasto de Forchheimer ou de Ergun, nesse caso aqui eu vou usar Forchheimer. O K, ele vai vir do material, ou seja, né, a permeabilidade lá do nossa matriz porosa, e o coeficiente, eu vou dizer que é o nosso coeficiente definido nos parâmetros, vezes o fator Fs. Né? Dessa forma, o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer esse coeficiente ser zero ou o valor definido nos parâmetros, conforme eu mudar esse Fs de 1 para 0. Né? Então, ele está multiplicando, então eu consigo, digamos, ligar e desligar esse arrasto de Forchheimer. Certo? Vou agora configurar a entrada e saída de fluido no meu modelo. Então, eu crio um inlet, né, uma condição de entrada, eu posso sempre ver a equação aqui, atribuído nesse contorno. Né? Vou usar aqui uma condição de escoamento completamente desenvolvido, e vou colocar aqui que a velocidade de entrada é V0. Né? A saída do fluido se dá lá pelo contorno superior, outlet. Né? A equação aqui é uma pressão prescrita. Tá? No caso aqui a pressão é 0, mas ela equivale à pressão de 1 atm absoluta, porque ele usa uma pressão de referência de 1 atm. Então, a pressão manométrica 0, ou seja, absoluta de 1 atm. Okay? Próxima etapa, geração de malha. Né? Então, no console, a gente tem a opção de usar a malha personalizada pelo usuário, com essas ferramentas, ou então você pode utilizar uma malha automática. Né? Clico aqui em Build Mesh, por exemplo, né? Ele criou uma malha normal, né? Mas para esse modelo, por exemplo, para ter mais precisão, eu posso utilizar uma malha, por exemplo, Extra Fine. Tá? Então, eu criei uma malha bastante fina aqui. A gente poderia alterar essa malha conforme a nossa necessidade, mas para esse exemplo isso é suficiente. Vem agora, então, na parte de estudo, tá? E ativo aqui o que a gente chama de Study Extension. Né? A gente tem uma ferramenta chamada Auxiliary Sweep, que ela faz o seguinte, ela roda uma simulação com um valor para um parâmetro e depois ela altera o valor do parâmetro e utiliza o resultado da última simulação como valores iniciais para a próxima. Então, isso facilita a convergência do modelo. E é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai colocar, então, o nosso parâmetro Fs, que é o parâmetro de chaveamento. Primeiro, nós vamos simular sem o arrasto de Forchheimer, que é mais fácil de obter convergência. E depois, a solução também vai servir como valores iniciais para simular o mesmo problema, porém considerando o arrasto de Forchheimer. Então,
faço isso, simplesmente agora venho em Study e clico em Compute. Durante o processo de solução, o software ilustra aqui na aba Progresso, né, em tempo real, o que ele está fazendo. Então, ele já simulou para F0, já foi para outro, já gerou resultados. Tá? Foi super rápido, mas ele gerou gráficos de convergência, etc. Então, aqui eu tenho um gráfico que ele gerou para velocidade, né? Então, eu posso colocar maior na tela aqui para vocês verem. Né? Então, esse é o perfil de velocidade com o arrasto de Forchheimer, para Fs igual a 1, e esse outro aqui sem o arrasto de Forchheimer. Notem que com o arrasto de Forchheimer, o perfil, a velocidade maior fica mais para o lado esquerdo. Ó, Forchheimer sem Forchheimer. Né? Mesma coisa aqui, pressão. Para visualizar melhor essa diferença de perfil, de velocidade, a gente pode gerar um gráfico de uma seção transversal aqui. Então, como é que a gente faz isso no console? Você vem em resultados, você coloca criar um dataset, um conjunto de dados, que é um corte 2D, e você especifica onde você quer esse corte. Então, eu quero, por exemplo, da coordenada -2 até 0, até 2 e 0. Ou seja, uma linha transversal bem no meio do meu modelo. Tá? Então, esse aqui é o nosso dataset chamado Cutline 2D, e a gente vai usar esse dataset para criar um grupo de plotagem gráfico 1D, ou seja, um gráfico de linhas, né, que eu posso chamar aqui de perfil de velocidades. Né? Baseio, então, no meu novo dataset, crio um gráfico de linha e coloco aqui o valor da velocidade na direção Y, que é a variável V. Né? Clico em Plot, eu tenho aqui. Posso ativar as legendas, né? Show Legends. Coloco aqui manual. Então, 0 era 100 por Forchheimer. E aonde eu tinha 1 é com Forchheimer. Então, esse aqui é o nosso resultado do perfil de velocidades. Então, a gente nota que com o arrasto de Forchheimer, né, tende a ter menos escoamento para o meio poroso, a velocidade no meio poroso é menor, e uma maior velocidade no canal livre. Sem o Forchheimer, é o contrário. Então, a gente tem uma tendência de haver mais escoamento através do meio poroso. Então, isso pode ser significativo, né, numa aplicação como um reator, por exemplo. A gente pode fazer o mesmo gráfico, simplesmente duplicando ele, né, para obter o perfil de pressões. Então, perfil de pressões. Né? Você volta aqui, perfil de pressões, simplesmente a gente aproveita toda a configuração, trocamos a variável aqui para P, que é a pressão, e a gente tem o perfil de pressão sem Forchheimer ou com Forchheimer. Né? Para deixar melhor, a gente pode, inclusive, por exemplo, mudar a posição da legenda, né? Em vez de upper right para upper left, né? A gente tem uma visualização mais clara. Ok? Então, no exemplo que a gente acabou de ver, né, apenas o campo de velocidades e de pressão foi resolvido. Mas aplicações envolvendo meios porosos frequentemente são multifísicas. Então, caso o dispositivo se tratasse, né, de algum tipo de reator químico, a gente poderia acoplar o modelo com uma interface física para simular o transporte de espécies diluídas em meios livres e porosos, para então simular as reações químicas e distribuições dessas espécies ao longo, né, dos nossos domínios. Mas caso não fosse possível identificar claramente também um solvente, né, para a solução, ou ela fosse uma solução multicomponente dentro desse reator, a gente também poderia usar uma interface física para transporte de espécies em soluções concentradas, né, isso é disponibilizado pelo Chemical Reaction Engineering Modeling, e basear, por exemplo, o transporte de espécies em modelos mais apropriados para essa situação, como, por exemplo, o modelo de Maxwell-Stefan, ou em algum modelo baseado em mistura média. O transporte, né, de espécie diluída, ele também é suportado por outras interfaces físicas para trabalhar com escoamento em meios porosos na escala macro. Né? Então, escoamentos em fratura, escoamento parcialmente saturado, todas elas suportam, né, que você modele transporte de espécies químicas. E no transporte de espécies químicas em meios porosos, a dispersão dessas espécies, né, o espalhamento delas, ocorre de um modo um pouco diferente do que ocorre para escoamentos livres. Né, pois, além da dispersão molecular e convectiva, né, é preciso levar em consideração aí a dispersão causada pela interação com as paredes dos poros e em função do caminho percorrido através deles. Né? Então, existe um parâmetro chamado tortuosidade, que ele é um parâmetro homogeneizado, utilizado justamente para representar, né, esse espalhamento adicional que acontece. Né? Ele representa basicamente o quanto uma espécie química será espalhada pela matriz porosa
pela convecção mesmo, ou seja, pelo arrasto, pelo escoamento, né, em função da tortuosidade do caminho que esse espécie química vai percorrer dentro da matriz porosa. Então, de fato, né, na verdade, quando você simula o transporte de uma espécie química em meio poroso, o que você considera é uma difusão efetiva, né, da espécie química devido à tortuosidade, né? Então, a gente tem alguns modelos pré-definidos, como, por exemplo, o de Millington e Kirk, ou o de Brugman, que pode ser usado. Ou o próprio usuário também pode definir a tortuosidade através das suas próprias expressões. No software, né, há opções para considerar outros efeitos no transporte de espécies químicas em meios porosos, né, como, por exemplo, a migração provocada por campos elétricos e a dispersão mecânica local, né, que acontece com maior intensidade na direção do próprio escoamento, né, o que acaba trazendo aí, né, a possibilidade de você ter uma maior flexibilidade multifísica e incluir a simulação de outros fenômenos junto no meio poroso. Além disso, né, você também pode modelar a absorção e volatilização de espécies, né, com bastante facilidade através aí de formulações pré-definidas. Para os casos onde, além do transporte de espécies, né, ocorrem reações químicas dentro do nosso meio poroso, o usuário pode lançar uso das interfaces multifísicas pré-definidas para modelar escoamentos reacionais. Né? Elas, além de acoplarem o transporte de espécie com o escoamento, elas podem trazer acoplada aí a parte da cinética das reações, né? Tanto de reações ocorridas na fase fluida, como reações que ocorrem entre a matriz porosa e a fase fluida. A modelagem de reações químicas, por sua vez, ela pode exigir que sejam incluídos nos modelos, né, de escoamento em meios porosos o transporte, geração e absorção de calor. Então, outras aplicações também, como das áreas de aquecimento geotérmico e indústria alimentícia, também podem precisar levar esses fenômenos em consideração. E é possível modelar a transferência de calor no console Multiphysics, tanto em sólidos, quanto em líquidos, quanto em meios porosos. Né? Os valores efetivos de densidade, calor específico e condutividade térmica são usados para modelar matrizes porosas até com 5 fases de imóveis diferentes. Né? E o transporte de calor também pode ser modelado em fratura, camada fina, né? E o campo de velocidade pode vir tanto das físicas que usam a lei de Darcy, quanto usam a lei de Richards, ou então a equação de Brinkmann, né? Ou seja, pode ser meio saturado ou parcialmente saturado, escoamento lento ou escoamento rápido. Do mesmo modo, né, que ocorre para o transporte de espécie, a dispersão de calor também ela é diferente da que ocorre em um escoamento livre. Né? A figura do slide aqui no lado da direita, elas ilustram isso. Note que a dispersão de calor ela não segue exatamente o caminho, né, o campo de velocidades, justamente devido a essa questão dessa dispersão ser diferente de um escoamento livre. Também a possibilidade de se adotar a hipótese da ausência de equilíbrio térmico local. Né? Assim, na verdade, 2 campos de temperatura são resolvidos por um meio poroso, né? O campo de temperaturas do fluido e o campo de temperaturas da matriz porosa. Em aplicações como aquecimento por microondas, né, na qual o aquecimento normalmente ocorre apenas no fluido e o calor é transferido para a matriz sólida, essa é uma abordagem a ser preferida pelo usuário. O mesmo ocorre também para reações endotérmicas e exotérmicas que ocorrem no fluido que ocupa o meio poroso. Né? Situações onde apenas a matriz porosa ou o fluido mudam de fase, né, também podem necessitar de 2 campos de temperatura para que sejam resolvidos corretamente. É o caso dos armazenadores de calor latente que funcionam baseados em pellets, né, que são recheados com parafina. Essa parafina ela muda de fase para armazenar energia térmica, né, e você tem então só a matriz, na verdade uma parte da matriz porosa mudando de fase, enquanto o restante não tem alteração de fase. Né? Então essa figura ao lado ilustra justamente um armazenador de calor desse tipo. E aí a hipótese de não equilíbrio térmico local é essencial para a solução. Também é possível modelar mudança de fase em meios porosos. Né? Para isso, o console adota o que a gente chama de método do calor específico aparente. Né? Então, tanto mudanças de fase no fluido como na matriz porosa podem ser modeladas com essa abordagem. Né? Até 6 transições de fase são possíveis no console e o calor latente de cada uma delas é levado em consideração. Contudo, né, é preciso definir intervalos finitos de temperatura para que essas transições ocorram. Tá? É uma exigência da abordagem matemática utilizada. É possível também, né, que em situações do dia a dia da indústria de construção,
possa ser necessário estudar o transporte de umidade juntamente com o transporte de calor dentro de estruturas. No CONSOL, há opções para considerar uma equação adicional com o transporte de calor em meios porosos para computar o transporte da umidade relativa em materiais de construção. Trata-se de um jeito fácil de considerar os efeitos da umidade sobre o transporte de calor e campo de temperaturas. Também é possível incluir transporte de umidade em simulações térmicas de meios porosos que representam materiais de outras áreas, por exemplo, como da farmacêutica e alimentícia, por exemplo. E um outro acoplamento multifísico que é fundamental para análises, no caso, estruturais, que envolve meios porosos, é a poroelasticidade. Trata-se de uma relação, aí, como eu já mencionei, entre a deformação mecânica dos poros de uma matriz e o campo de pressão nos poros, através aí da teoria de Biot. O Structural Mechanics Módulo, ele complementa os módulos para escoamento em meios porosos, possibilitando, por exemplo, que a matriz porosa possua propriedades mecânicas anisotrópicas, e se somado ainda ao Geomechanics, o usuário pode representar, então, modelar, no caso, plasticidade da matriz porosa, fluência e outros efeitos não lineares aí da mecânica dos sólidos. O mesmo também pode ser feito aí com o Non-Linear Structural Materials Model. Um dos principais usos desse tipo de acoplamento, da poroelasticidade, é no estudo de estabilidade em poços de extração de petróleo e gás. Mas existem aplicações em outras áreas, como, por exemplo, na escavação e fundações, escavações de túneis, na área de biomecânica, farmacêutica, e de celulose. Então, normalmente, onde você tem algum tipo de simulação estrutural envolvido, esse fenômeno é importante. Esses recursos para modelagem em escala macro de escoamento em meios porosos, mostrados até aqui, eles estão disponibilizados por dois módulos do CONSOL, o Porous Media Flow e o Subsurface Flow. Eles são muito similares. Atualmente, apenas alguns recursos distinguem o Porous Media Flow do módulo mais antigo, que é o Subsurface Flow. O Subsurface Flow ele é voltado às aplicações da geofísica, por isso ele possui algumas opções para você especificar condições de contorno com base aí na carga hidráulica e altura hidráulica, e ele possui um banco de dados meteorológico com dados sobre precipitação, ventos e temperaturas de diversos lugares do mundo. Além disso, ele tem uma formulação para escoamento bifásico, baseado na lei de Darcy também, específica para escoamento aí de água em subsolo. Já o Porous Media Flow, ele tem uma aplicação mais geral. Ele foca apenas na formulação dos problemas através da própria pressão. Por outro lado, embora ele não tenha aí a opção de especificar condições de carga hidráulica ou altura hidráulica nos contornos, ele tem outros recursos para modelar aí transporte de umidade em meios porosos, que não faz parte do Subsurface Flow, e a possibilidade de simular transferência de calor aí com a ausência de equilíbrio térmico local, bem como também ele possui um maior número de opções de escoamento não darcianos. No Subsurface Flow a gente tem Forchheim e Ergun, enquanto que no Porous Media Flow você tem os outros que eu mencionei durante a apresentação. Para quem trabalha com geofísica, os dados meteorológicos do Subsurface Flow Module podem facilitar muito aí a criação de modelos que dependem de informações sobre precipitação e temperatura. Mas se os escoamentos não darcianos são importantes para você como usuário, é importante saber que a combinação Porous Media Flow mais o Heat Transfer Module, ele pode ser bastante interessante, uma vez que o próprio Heat Transfer Module também traz essa questão dos dados meteorológicos. Para saber mais sobre as funcionalidades de cada um desses módulos e sobre os acoplamentos multifísicos já predefinidos que estão em cada um deles, acesse o nosso site, o br.consol.com. Nesse site, além das informações sobre o produto, você encontrará mais vídeos e seminários online sobre este e outros temas, assim como postagens em nosso blog e tutoriais passo a passo dos exemplos citados durante a apresentação. Além disso, há um Learning Center gratuito para aqueles que quiserem aprender os passos iniciais para usar o software. Muito obrigado pela apresentação, Luiz. Agora retomo a palavra para a sessão de perguntas e respostas. Será que temos perguntas da nossa audiência? Temos. Luiz, a primeira pergunta é: qual a experiência que a CONSOL possui na modelagem de dispersão de traçadores de água, óleo e gás em fraturas de poços não convencionais? Certo.
Vamos lá. A Consol, ela é uma empresa que fornece software e o treinamento para uso do software, no caso a ferramenta, para que nossos usuários, né, resolvam os problemas. Então, de fato, a Consol não realiza simulações, mas a gente tem, com certeza, clientes que fazem simulações das mais diversas áreas, inclusive na parte de petróleo. A gente não tem dados específicos sobre o que eles estão simulando na maioria das vezes. Muitas vezes aí envolve sigilo, etc. Mas, se vocês quiserem conversar sobre esse assunto mais adiante, a gente pode conversar com o pessoal de suporte técnico ou até mesmo com o representante da Consol e a gente pode te passar mais informações sobre o que pode ser feito nessa área com mais detalhes. Ok. A segunda pergunta é relacionada a algo que você falou no final da apresentação. Você pode demonstrar um exemplo de transferência de calor através do Porous Media Flow? Certo. A gente tem no nosso site, deixa eu só acessar aqui, vou mostrar aqui, deixa eu colocar no navegador aqui para vocês. A gente tem uma série de tutoriais aqui em tutoriais e aplicativos, né? A gente tem, por produto aqui no caso, tutoriais específicos. Então, se eu digitar aqui Porous Media Flow e clicar em filtrar, a gente vai ter vários exemplos. Então, existem exemplos em escala pequena, que mostrando convecção livre, né, dentro do meio poroso. E existem exemplos mais interessantes, como, por exemplo, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Talvez ele esteja no Porous Media Flow ou no Subsurface Flow. Deixa eu ver se no Subsurface ele está. A gente tem um exemplo bem interessante de uma aplicação na área geotérmica. Esse exemplo aqui, ó, Geothermal Doublet. Ele simula justamente a injeção de fluido através de um poço, né, dentro aqui de uma matriz porosa que é o solo, e a extração de fluido, no caso água, nesse outro poço. Né? Trata-se de uma região termicamente ativa, então você tem aqui troca de calor, né, com injeção de fluido, passando inclusive por uma fratura modelada aqui na rocha. Então você injeta um fluido numa temperatura baixa, extrai numa temperatura mais alta e pode ser utilizado, então, né, num processo industrial, por exemplo. Esse é um bom exemplo, né, vocês podem acessar clicando no tutorial, isso é disponível para qualquer pessoa. Vem aqui em Download the Application Files, você vai ter um PDF explicando o passo a passo, e se você tiver uma licença de avaliação para testar o software, você pode baixar o modelo, né, testar, criar e alterar conforme a sua vontade. Uma participante perguntou aqui, boa tarde, eu faço simulação de baterias. Eu gostaria de saber se posso simular o escoamento no meio poroso do elétrodo dentro da bateria. Se sim, como eu faria isso? Certo. A gente tem, dentro dos nossos módulos, deixa eu só voltar aqui na apresentação um pouquinho, aqui, ó. Né? Eu destaquei, inclusive, durante a apresentação, que os recursos para escoamento em meios porosos também estão disponíveis nesses módulos que eu circulei em vermelho. Dentre eles, aqui está o Batteries and Fuel Cells Module. Então, ele também já possui dentro dele equações pré-definidas e os mesmos recursos, ou alguns dos recursos que eu mostrei aqui, para a simulação do escoamento dentro de um eletrodo poroso em uma bateria ou célula de combustível. Da mesma forma, né, nos nossos tutoriais ali no site, você encontra tutoriais que envolvem a modelagem e mostram o passo a passo da modelagem de eletrodos porosos. Né? Se você precisar de ajuda, né, certamente a nossa equipe de suporte aí também está à disposição para tirar a dúvida sobre detalhes mais técnicos, específicos da sua aplicação. Bom dia, estou com um problema de estabilidade no modelo de transporte de composto em fluxo reativo em meio poroso. Qualquer mudança nos parâmetros cinéticos ocasionarão convergência ou resultados oscilatórios? Bem, tem que se ter em mente o seguinte, dependendo do modelo que você está usando para meio poroso, se for um escoamento multifásico, pode ser algo bastante não linear. Problemas não lineares, eles exigem certa cautela, né, durante o processo de modelagem e configuração do solver. Esse tipo de problema, né, a gente não tem como, digamos assim, passar uma solução que funciona para todos os casos. É preciso analisar caso a caso, né? Então fique à vontade, a gente tem o nosso canal de suporte aberto nesse caso
para você enviar lá o seu problema para a gente analisar, né, e então dar uma resposta específica, porque podem ser inúmeras as causas, né, pode ser um problema da definição da cinética das reações, na parte de transporte de espécies, né, então é difícil identificar o que seja de passar um parâmetro geral. Tá? Ok, temos uma pergunta aqui em inglês. How can we use Brinkman equation in multi-phase flow? Because it seems just work in single phase. Foi um comentário final do participante. Ok. Eu vou responder ela em português, depois, se for o caso, também posso responder em inglês, mas a princípio, né, essa interface física de escoamento multifásico pré-definida no console, ela apenas cobre escoamentos modelados com a equação de Darcy, né, e suas derivativas, né? Ou seja, você pode acoplar termos como, por exemplo, o arrasto de Forchheimer, ele pode estar incluso, né? Mas a parte da equacionamento de Brinkman para escoamentos multifásicos, na versão atual do console, a gente ainda não tem essa possibilidade, né? Então, respondendo em inglês, in version 5.5 of COMSOL Multiphysics, we have Brinkman equations only for single-phase flow. So if you want to model multi-phase flow, nowadays you will need to use some Darcy law variant of physics interface, ok? Temos mais uma pergunta aqui. Em se tratando de escoamento com interface fluido-porosa, vocês têm uma validação do modelo implementado no software com algum resultado experimental? Certo. Basicamente, né, o que a gente tem, eu não saberia responder exatamente quais são os modelos que foram utilizados. Assim, de fato, quando uma interface física, uma física, ou equacionamento novo é implementado no software, ele é testado e validado. Muitos dos modelos, né, utilizados para validação fazem parte da nossa galeria de tutoriais, né? Então, até dentro do software, se você acessar, para quem tem a licença, deixa eu só abrir aqui para ver se eu consigo ilustrar. A gente tem uma galeria chamada aqui Application Libraries, e aqui, deixa eu só ver se a gente tem algum explícito, validation. Então, a gente tem alguns tutoriais de algumas áreas que estão aqui disponíveis, que eles são justamente mostrando essa validação, ou seja, comparação de resultados com resultados experimentais. Especificamente para a parte de escoamento em meio livre, meio poroso, eu não sei dizer se a gente tem esse exemplo já pronto, mas é algo que eu posso consultar e depois fornecer a resposta aí para o pessoal. Mas eu acredito assim, de qualquer forma, ele é validado pelo menos com soluções analíticas, né? Então, isso normalmente sim. Né? Com o experimental, depende da disponibilidade desses dados. Né? Ok. Temos uma última pergunta. Tem tutorial para o módulo de poroelasticidade? E aí eu faço um complemento. Quais tutoriais você recomendaria para quem está começando a modelar meios porosos no console? Perfeito. Certo, tutoriais para poroelasticidade, né? Então, como eu mostrei para vocês, a gente tem no site, né, a ferramenta de busca, que é uma opção você buscar tutoriais, então você pode vir aqui e digitar qualquer palavra-chave, né, poroelasticity, por exemplo, elasticity, esse é um jeito, né? A gente vai ter aqui exemplos em 2D, exemplos em 3D, tem um que até que apareceu na apresentação, que é de um poço multilateral, né, inclusive de análise de estabilidade de poços, né, usando justamente o conceito de poroelasticidade de Biot, né, e outros mais. Mas, para quem está começando, né, a dica que eu dou, pelo menos, e sempre são bons tutoriais para se começar, é fazer o seguinte: acessar dentro do console, né, então eu estou aqui acessando a documentação do console, a gente tem uma aqui no File, Help, a gente tem Documentation. Né? Então, nessa menu, você encontra disponível toda a documentação dos módulos que você tem na sua licença do console. Se você tiver uma licença de avaliação, vai ter a documentação de todos os módulos ali. E para cada módulo, né, inclusive para o Porous Media Flow e para o Subsurface Flow, a gente vai ter o que a gente chama de... Quer ver aqui? Deixa eu só achar aqui o Subsurface Flow. Aqui, ó.
a gente tem dois manuais, um chamado Introduction e outro chamado User Guide. User Guide é o manual completo que traz todas as equações, referências bibliográficas e detalhes sobre a implementação de condições de contorno, etc. E os manuais de introdução, eles são manuais que você abrindo eles, né, deixa eu só ver aqui se ele vai aparecer aqui no nosso... Certo. Ele traz conceitos de introdução sobre o que pode ser modelado com este módulo e como fazer. E numa parte do documento, você vai ter aqui, ó, tutoriais. Então, sempre esses tutoriais que estão nos manuais de introdução, eles têm uma explicação mais detalhada, né? E, digamos assim, mais explicada, digamos assim, mais descritiva, mais intuitiva para o usuário que está começando, tá ok? Então, essa é a minha dica que fica aí para quem está começando a abrir os manuais de introdução e começar por ali, né? Fora isso, a gente no site também tem vídeos e outros blogs aí também e seminários online que trazem algum tipo de modelo. Ok, Luiz, muito obrigado. Agradeço em nome da Brasil Energia pelo webinar de hoje. Agradeço ao Consol, agradeço a todos os participantes. Muito obrigado. Bom dia para todos. Ok, obrigado. Bom dia a todos também.